Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir da segunda parte, capítulo 1, item 52. A ação dos espíritos sobre a matéria. Vamos lá? Estando descartada a opinião materialista, como condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode se manifestar aos vivos. A questão, assim reduzida à sua mais simples expressão, se encontra singularmente desembaraçada. Poder-se-ia perguntar, de início, por que seres inteligentes que vivem de alguma forma no nosso meio, embora invisíveis por sua natureza, não poderiam atestar sua presença de um modo qualquer. A própria razão diz que, para isso, não há nada absolutamente impossível, e já é alguma coisa. Esta crença tem, de outra parte, para ela, o assentimento de todos os povos, porque se a encontra por toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão geral, nem sobreviver aos tempos, sem apoiar-se sobre alguma coisa. Ela é, ademais, sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja, e foi preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as ideias supersticiosas. Se estamos em erro, essas autoridades o estão igualmente. Bom, aqui cabe uma explicação. A maioria das religiões é espiritualista. Isso quer dizer o quê? Que a vida não acaba com a morte, que teremos um futuro depois de vivermos aqui na Terra. Para os católicos e evangélicos, o céu, o inferno. Para o espírita, uma convivência em planos distintos, sem punições eternas. Por isso que ele diz que a igreja defende a existência ou a continuidade da vida. Então, não é uma novidade do espiritismo. Outra coisa é que a comunicação com os espíritos acontece desde a antiguidade. No Egito, na Grécia, tinha os oráculos, as pitonisas, né? Então, esse fenômeno ele sempre existiu. Não é algo novo criado pelo espiritismo. Ele sempre existiu. E o materialismo é que veio negá-lo, dizendo que a vida é do corpo. Mas as religiões, em toda parte, têm essa intuição de que a vida vai continuar depois da morte do corpo. E isso deve significar alguma coisa. Foi essa a intenção do Kardec. Vamos em frente? Mas isto apenas são considerações morais. Uma causa, sobretudo, contribui para fortificar a dúvida, não numa época tão positiva como a nossa, em que se procura dar-se conta de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de cada coisa. E foi a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Este conhecimento adquirido, o fato das manifestações, nada mais tem de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. 53. A ideia que se forma dos espíritos torna, à primeira vista, o fenômeno incompreensível. Essas manifestações não podem ocorrer senão pela ação do espírito sobre a matéria. É por isso que aqueles que creem que o espírito é a ausência de toda a matéria perguntam-se com alguma aparência de razão como pode ele agir materialmente. Ora, aí está o erro. Porque o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa na morte, não sai despojado de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana, e com efeito, quando nos aparecem, é sob aquela que nós os conhecemos. Então aqui vem uma consideração. Bom, o espírito é o nada, é uma centelha. Não se consegue ainda explicar. Porque o alcance da nossa capacidade chega até o perispírito apenas. Por isso que ele afirma no final que os espíritos desencarnados, quando se manifestam e possam ser vistos, eles são vistos como eram quando estavam aqui na Terra.
ou seja, vê-se o perispírito, que é o nosso envoltório semimaterial. É a nossa ligação entre o corpo e o espírito. A aparência do espírito ainda não nos é dada a conhecer, mesmo porque nos foi dito na Bíblia que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós tivermos méritos ou condições, sentidos adequados para conhecer a natureza íntima de Deus, aí sim poderemos ver os espíritos. Mas, por enquanto, só vemos o perispírito. Vamos em frente? Observemo-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Estão num estado de perturbação. Tudo está confuso ao seu redor. Eles veem seu corpo, são ou mutilado conforme o gênero da morte. De outra parte, se veem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que esse corpo é o seu e não compreendem por que estão separados dele. Continuam a se ver sob sua forma primitiva, e esta visão produz em alguns, durante um certo tempo, uma singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Necessitam da experiência do seu novo estado para se convencerem da realidade. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma vestimenta velha da qual estão despojados e não têm saudade. Sentem-se mais leves e como desembaraçados de um fardo. Não experimentam mais dores físicas e são muito felizes de poderem se elevar, percorrer o espaço, assim como em suas vidas o fizeram muitas vezes durante seus sonhos. Entretanto, apesar da ausência do corpo, constatam sua personalidade. Têm uma forma, mas uma forma que não os oprime nem os embaraça. Têm, enfim, a consciência de seu eu e de sua individualidade. Que devemos disso concluir? É que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva alguma coisa consigo. Então aqui ele vem falar exatamente do que eu disse na questão anterior. Ele fala do perispírito. A alma não deixa tudo no túmulo, só o corpo. Esse período de perturbação que ocorre depois da desencarnação, ele é muito comum. Eu participo de reuniões mediúnicas, então muitas e muitas vezes, ao se manifestarem na reunião, o espírito não tem ideia de que realmente morreu. Ele acredita que a morte é o fim, ou o sono eterno, até o juízo final, e não compreende que ele, como desencarnado, né, ele tem liberdade de ir e vir e pode suprimir as sensações do corpo. Então, muitas vezes o espírito se manifesta com dores, com sede, com frio. E a partir do momento em que ele toma conhecimento de que aquele corpo não existe mais, essas sensações também vão desaparecendo. O tratamento é quase imediato. Não sei se vocês se lembram, no filme do livro Nosso Lar, quando o André Luiz admite que era um suicida, naquele mesmo instante o Lísias passa um pano sobre a sua ferida que se extingue. Então, para a mente do André Luiz, a ferida era uma prova de que ele não havia se suicidado, que ele havia morrido na cirurgia. Mas à medida em que ele percebe que a desencarnação foi gerada por abusos e ao longo dos anos, de uma forma inconsciente, ele foi destruindo o próprio corpo, quando ele admite isso, não tem mais a necessidade da ferida. E aí um simples passar de panos é suficiente para a transformação. Então, à medida que o espírito desencarnado tem consciência da sua condição, ele tem uma ação direta sobre o perispírito e pode mudar a sua aparência, melhorar as suas forças. Enfim, o espírito não deixa tudo no túmulo. Ele carrega consigo o perispírito, que é um reflexo dos seus sentimentos e pensamentos. Bom, acho que isso ele vai explicar um pouco mais para frente. Vamos em frente? A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquele que a alma abandona. O outro se separa e segue a alma que se encontra dessa maneira,
sempre como um envoltório. Esse último, se bem que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não pudéssemos apanhá-la e submetê-la à análise. Está falando aqui do perispírito. Esse segundo envoltório da alma ou perispírito existe, pois, durante a vida corporal. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Para nos servir de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha um grande papel na economia e do qual não se dá bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A medicina, não considerando senão o elemento material ponderável, se priva, na apreciação dos fatos, de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicados. O perispírito não é uma dessas hipóteses às quais se recorre na ciência, algumas vezes, para a explicação de um fato. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, mas um resultado da observação, como teremos ocasião de demonstrá-lo. Para o momento, e para não antecipar sobre os fatos que iremos relatar, nos limitaremos a dizer que seja durante sua união com o corpo, seja depois de sua separação, a alma jamais está separada de seu perispírito. Então, aqui a confirmação daquilo que a gente vinha esclarecendo no início, que se refere a esse envoltório semimaterial que liga o espírito, uma centelha, algo imaterial para o nosso conhecimento, ao corpo físico. Esse é o perispírito, como uma ligação, algo que nos permite transmitir nossos pensamentos, sentimentos. E também reflete isso, como eu disse antes. Muitas vezes a pessoa mantém as dores, mantém a sensação de destruição, no caso de um acidente, pela sua imaginação, e ela está sentindo isso. À medida em que ela conhece a verdade, como disse Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. À medida que ela conhece a verdade, todas essas sensações do corpo, elas se extinguem. E o perispírito e o espírito podem se transformar, mudando até de aparência, ficando mais jovens, mais fortes. Mas eu acredito que o Kardec vai desenvolver bem mais esse tema. Por hoje vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos a partir do item 55. Vamos à prece? Amigo Jesus, mestre incomparável, retomamos hoje o estudo. Para conhecermos melhor esse mundo, essa possibilidade da comunicação com o mundo invisível, que possamos ter a perseverança e a vontade de continuar estudando, compreendendo, aprendendo. Que esse ano que se inicia possa nos trazer a vontade, a energia necessária para buscarmos o conhecimento e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.